Olá meus queridos amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vou trazer para vocês 3 técnicas de cocção de risoto. Sim, meus amores, estamos voltando no bendito do risoto. Porque, para quem não sabe, aqui em Curitiba, o PF do curitibano é o mignon e acompanhado de um risotinho maravilhoso. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Todo mundo está acostumado com aquela técnica que vai ser a primeira que eu vou fazer, que a gente dá aquela tostadinha no azeite de oliva ou na manteiga. Alguns botam cebola, outros não, alguns botam alho, outros não. E aí depois a gente vai agregando o vinho branco, obviamente, caldo na sequência. Então hoje eu vou mostrar para vocês, além dessa, mais 2 técnicas para você fazer o seu risoto sem estresse nenhum. Vamos lá? Pessoal, aqui já tenho meu caldo quentinho, já prontinho, esperando. Minha panela está aquecendo. O que eu vou fazer? Vou colocar azeite de oliva. E aqui a gente vai fazer uma porção de 100 gramas, que é uma porção generosa para uma pessoa, sendo o risoto um prato principal. Com a oliva bem aquecido, a gente vai entrar com o arroz. Aqui eu estou usando o arroz Carnaroli. Lembrando que para fazer o risoto eu posso fazer com arbóreo, Carnaroli ou o Vialone Nano. São 3 tipos de arroz para risoto que são bem conhecidos. Então agora a gente vai dar aquela tostadinha. Esse azeite de oliva que eu estou usando aqui foi um azeite que a gente usou para fazer um confit de vegetais. Se vocês imaginassem o perfume que tá isso, porque tinha alho, tinha tomate, tinha cogumelos, tinha azeitonas, tinha um monte de coisa gostosa. Aqui a gente já bota um pouquinho de sal. Por que o sal agora? Simplesmente para o grão do arroz já absorver o sal e não ficar só aquele sal superficial no final. A gente poderia ter entrado com vinho branco, mas eu vou entrar direto com o caldo. A partir desse momento, nós estamos falando em 17, 18 minutos. A partir do 15º minuto, a gente começa já a dar aquela provadinha. Eu sei que eu já falei para vocês, mas a quantidade média por pessoa é de 60 gramas quando o risoto for acompanhamento e de 90 gramas quando ele for prato principal. Claro que eu sou exagerado, eu sempre boto 100, 110 porque eu quero que sobre. A gente precisa ter uma reserva técnica. A gente nunca sabe quando está fazendo evento e de repente aparece a tia Cotinha. Digo, ai chefe, chegou a tia Cotinha, será que tem um jantar para ela? Digo, claro querido, sem problema nenhum. A gente simplesmente aumenta o valor de mais uma pessoa com todo o aparato que a gente já tinha reservado. Então sim, nós temos que ter uma reserva técnica. Vocês viram que eu botei um pouquinho de sal no início. É um pouquinho, tá? Porque se eu for fazer uma mantecatura de repente com um parmesão, ele vai ter sal. Então é muito cuidado para ele não passar do ponto. Outra coisa, caldo não pode ter sal também. Já absorveu bem, entramos com mais uma concha de caldo. E assim a gente vai seguindo até dar os 18 minutos, que é mais ou menos quando ele vai estar pronto. Mas como eu falei para vocês, a partir do 15º minuto você começa a provar ele para ver se ele está al dente. Lembrando que aqui em Curitiba, isso é uma coisa que eu vejo muito do gosto dos brasileiros, eles gostam sempre de um pontinho a mais. Eu vejo que o pessoal não gosta muito dele al dente e às vezes até reclamam dizendo que ele está cru, quando na verdade não está, ele está al dente. Então, via de regra, eu sempre deixo um pontinho a mais, ele um pouquinho mais macio, porque eu sei que o pessoal gosta mais. Pessoal, aqui nós estamos em 10 minutos agora. Esse é o ponto que, se eu quisesse fazer a base de risoto, eu pararia o cozimento. Tiraria ele daqui, colocaria ele numa forma, faria uns riscos dele para ele esfriar mais rápido e colocaria ele na geladeira. Para quando eu fosse finalizar, eu simplesmente tiro a porção que eu quero, coloco numa frigideira ou numa panela, 2 conchas de caldo quente em cima e aí eu parto para a mantecatura, que é a finalização, e adicionar o ingrediente que eu queira para ele. Esse é um truque muito comumente usado por restaurantes, porque você não vai ter teu cliente ali esperando 18 minutos e você preso no fogão com o risoto somente. Não tem chance. Então por isso que é um truque de restaurante, o pessoal faz isso e funciona super bem. 15º minuto a gente começa a dar nossa provadinha, já está a caminho. Pessoal, cravadinho, 17h50, a gente vai provar com o nosso arroz. Perfeitinho, cozido na medida certa, não está passado do ponto e também não está aquele firminho que o pessoal não gosta. Desligamos o cooktop e agora a gente vem para o momento da mantecatura. E esse momento é muito importante, que é onde o pessoal se perde. O pessoal às vezes acha que tem que ficar mexendo assim. Não, tem que bater vigorosamente. A mantecatura ela pode ser feita de diversas maneiras. A gente vai fazer com um pouco de manteiga e um pouquinho de queijo parmesão.
No momento que ele está no ponto, a gente deixa uns 2 minutinhos para ele perder a temperatura. Por que isso? Para a gente trabalhar melhor esse amido. Lembrando que ele tem que ficar numa consistência bem tranquila, que você bate no prato e ele fica aquela piscininha em cima. E agora a gente começa. Cremosíssimo. Exatamente do ponto que eu queria. Vou colocar aqui para vocês verem. E o ponto, pessoal, que eu sempre digo para os meus alunos não é ponto de rejunte. É o ponto que eu tenho que fazer isso aqui e eu tenho isso aqui. Liso, brilhante, cremoso e com essa cremosidade envolvendo o nosso grão. Posso colocar mais um pouquinho de queijo aqui, uma pimentinha. E nós temos um risoto maravilhoso, delicioso e bem básico. Vamos para a segunda técnica de fazer risoto. Essa eu aprendi nas minhas andanças pelos sites de cozinheiros estrelados Michelin da Itália. E aí quando você vê os caras fazendo isso, estrela Michelin, e mandando ver, eu disse assim, putz, os caras entendem, né? Então testei uma vez essa técnica e funcionou super bem. Vocês viram que eu só coloquei o caldo aqui, né? A gente vai ligar, esperamos o caldo ferver e uma vez com o caldo fervendo, a gente adiciona o nosso arroz. Damos uma mexidinha de leve, diminuímos o fogo, colocamos um pouquinho do nosso sal temperado. Inclusive, para você que é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. E o link para você fazer esse sal temperado sensacional está aqui na descrição. Então acessa ali para você ver como é que você faz esse sal e vai abolir um monte de tempero industrializado da sua despensa. Pessoal, o processo aqui é o mesmo, tá? São 18 minutos contandinho aqui. Mesma coisa, a única coisa que a gente entrou com o arroz diretamente no caldo. E caso ele precise, a gente vai adicionando um pouquinho mais. Geralmente, a proporção que eu tenho é uma medida de arroz para 5 de caldo. Pessoal, 15 minutos já passaram. Deu uma baixada aqui, talvez eu precise de um pouquinho mais de caldo. E agora a gente entra em reta final. Você pode dar uma mexidinha para já ir ativando o amido, bem de leve. Eu não falei para vocês do caldo. O caldo mais básico do básico do básico é o famoso mirepoix, que é 50% de cebola, 25% de cenoura e 25% de salsão. Mas, criatura, o caldo é seu. Você bota o que você quiser, inclusive a xepa da geladeira. Se você quiser pegar, botar cebola, vou fazer um risoto de linguiça, eu já quero botar alguma coisa de defumado no caldo, faça. Você pode fazer o que você quiser. Lembrando que o caldo vai ser a alma do seu risoto. O risoto é uma tela em branco, então ele vai aceitar todos os sabores que você colocar ali e é justamente isso que o arroz vai fazer. Vai absorver todos esses sabores. Gente, já está quase. Hora de provar o grão. Yummy. Aqui está dizendo que está faltando 1 minuto e 40 segundos. Eu acho que já está. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vai mais um minutinho, sim. Deu tempo, desligamos e agora a gente espera aqueles 2 minutinhos só para dar uma baixada de temperatura de leve. Ele ainda está bem líquido. Vocês conseguissem ver aqui, olha, dá para ver bem o grão. Eu sempre digo isso. Quando a gente faz a mantecatura, a gente não consegue ver o grão, porque ele está coberto uma cremosidade. Aqui, como não foi feita a mantecatura, a gente vê que ele está bem lavadão. Vamos agora fazer a mantecatura. Colocamos um pouquinho de parmesão, como diria minha avó. E agora, em vez de usar manteiga, a gente vai usar um pouquinho de azeite de oliva. Vamos, mas pode? Pode, criatura, claro que pode. Inclusive, se você estiver fazendo, delícia, aquele azeite temperado, maravilhoso. Inclusive, se você estiver fazendo, me caguei todo, eita. Inclusive, se você estiver fazendo um risoto de frutos do mar, nada impede que você faça mantecatura com azeite de oliva e umas gotinhas de limão para trazer um pouquinho de acidez. Dá para fazer aquele da ondinha também, sem problemas nenhum. Se você tem as manhas de fazer, beleza. Aqui, pessoal, veja a diferença.
Viram como estava antes, o grão lavado? Olha como ele está agora. Muito bem. Trazemos para o nosso prato. Vejam bem a consistência, pessoas, que isso é importante. Às vezes você acha, meu Deus, tá muito líquido, tá parecendo um sopão. É isso mesmo. Olha só esse moedor de pimenta que eu ganhei da minha querida Pupi, que era da mãe dela. Você moe a pimenta aqui, abre aqui e temos a pimenta moidinha na hora. Podemos finalizar ainda com um pouquinho de azeite de oliva por cima. E aqui nós temos o nosso risoto prontinho. E agora a gente vai para nossa última técnica. Outra coisa, viram a quantidade, pessoal? 100 gramas dá exatamente um prato, uma quantidade legal de risoto por pessoa. Eu vou pesar para ver quanto que rendeu no final das contas. E a última técnica é essa. Panela sequinha, sem óleo, sem nada. Adicionamos o nosso arroz e a gente vai dar uma leve aquecida nele. Sem óleo, sem nada, sem manteiga, sem absolutamente nada. O fogo não pode estar muito forte. A gente vai aquecer, dar uma ativadinha no amido, um pouquinho mais. Agora foi. Com ele bem aquecido, agora a gente vai entrar com uma, 2, 3. Eu vou zerar o meu timer para a gente começar a contar 18 minutos a partir de agora. Vou colocar 4 conchas, deixando só uma no final. 5. Vou colocar 5 já de uma vez. Fiquei curioso para saber quantos ml tem essa concha. Vou pesar agora e já vou falar para vocês. 85 ml. Então a gente colocou 85 vezes 5. Então a gente colocou 425 ml de caldo já no nosso arroz. E agora é só deixar ele cozinhar. Lá pelo 15º, 16º minuto a gente volta para ver como ele tá. 18 minutos cravadinhos. A quantidade de caldo deu certinho. E agora o que a gente vai fazer? A mantecatura. Vamos fazer mantecatura clássica nesse aqui. Esperamos um pouquinho para baixar um pouquinho de temperatura. Geralmente a mantecatura, o ideal dela é de 65 até 85 graus. Marquem essas temperaturas. Gente, não é para ficar medindo também, né? Só para você saber que precisa dar uma resfriadinha. Você não vai ficar com ele fazendo a mantecatura em cima do fogo. Só isso. E agora vamos lá. Temos. Sintam essa cremosidade. Gente, a quantidade de caldo deu certíssima. Damos aquela batidinha básica. Pessoal, 355 gramas de risoto. E aqui temos, pessoas, 3 técnicas de risoto e que funcionam super bem. Todas as 3 funcionaram maravilhosamente bem. E o que eu faço com o risoto que sobrou? 2 possibilidades. Uma, faço arancini, deixo ele na geladeira de um dia para o outro, coloco um pedacinho de mussarela, modelo ele, dou uma empanada e frito por imersão. Não preciso botar ovo, não preciso botar trigo, não preciso botar nada. Ele já está prontinho. O próprio amido do arroz vai fazer com que ele fique unido. Segunda possibilidade, coloco ele numa forma ou modelo também do jeito que eu quiser. Eu corto uma fatia dele e coloco ele para fritar na manteiga, numa frigideira antiaderente. E isso se chama riso al salto e fica douradinho e cremosão no meio. Bom, pessoas, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, obviamente, de seguir os protocolos, que é se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. E também de seguir seu tio aqui no Instagram, né? @VavosKitchen e @VavoClick. E é isso, meus amores. Não se esqueça de colocar aqui nos comentários o que vocês acharam dessas 3 técnicas, que são muito loucas. E, obviamente, de dizer o que vocês querem ver aqui no canal. Um beijo grande e até a próxima.